Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. Eventos em espaços públicos. De um lado, direito de expressão individual. De outro, o incômodo de quem vive ou utiliza aquele espaço e tem a sua rotina quebrada. Será que essa situação vai virar um cabo de guerra? Para falar sobre esse assunto, promover o diálogo e novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Renato Dolabella é advogado, mestre, doutorando e professor de Direito na Unifenas e na FEAD, em Minas Gerais. Também conosco a doutora Gisele Ribeiro de Oliveira. Ela é promotora de Justiça e coordenadora das Promotorias de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. E fechando aqui a nossa roda de convidados, contamos com a presença do pastor Flavinho. Ele é responsável pela Lagoinha Savassi, cuida de grupos de crescimento na Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado, pastor Flavinho, doutora Gisele, doutor Renato, pela participação de vocês aqui conosco. Fazer a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria começar aqui perguntando para o doutor Renato. Doutor, há necessidade de ter uma lei que regula, que regulamenta esses eventos em espaços públicos, assim, ruas, praças, etc.? Porque Belo Horizonte tem, né? Tem necessidade disso? Outros municípios têm? Ou só BH que tem esse tipo de norma? Não, na verdade, vários municípios têm esse tipo de norma. Claro que quanto maior for o município, mais necessário acaba sendo uma regulamentação dessa natureza, porque a realização do evento, né, de que natureza ele for, ele acaba desdobrando em várias outras questões, né, como direito de vizinhança, direito ambiental, urbanístico, mobilidade, enfim, né? Então, muitas vezes mostra-se necessário sim haver uma regulamentação para compatibilizar esses interesses todos da população que acabam sendo envolvidos naquele evento. Você está falando aí que há uma questão do vizinho, às vezes, de diversas áreas aí que pode haver um reflexo disso. Acho que aconteceu agora recentemente, né, pastor? Exatamente. Lá na Savassi. O que aconteceu lá durante o carnaval? Nós estamos ali na Lagoinha Savassi, bem na Avenida do Contorno com Getúlio Vargas. Aconteceu agora no carnaval, mas sempre acontece porque Savassi é um point, né? É um point, e isso não acho nem que é ruim, né? Mas de uma forma assim, no carnaval, em todos os cultos do final de semana, né? Tanto do sábado à noite quanto do domingo pela manhã, domingo à noite, as ruas estavam fechadas e muita gente, né? Então isso impossibilitou assim, várias coisas. Muitas pessoas deixaram de ir porque não tinha lugar para parar o carro, muito longe, tinha que passar dentro do próprio carnaval para seguir a igreja, né? No próprio passeio da igreja, muita bagunça, né? Muita coisa acontecendo. E, claro, os incidentes que aí não é nem pelo evento em si, acho que é a população mesmo, né? Questão de embriaguez, questão de droga. Então, tivemos alguns incidentes. Mas chegou a dificultar ou a impedir de realizar as atividades da igreja nesse período? Ano passado nós não tivemos o culto. Não tivemos porque tivemos o primeiro e algumas moças, mulheres que estavam indo, tentaram, né, passando, algumas sofreram, né, algum tipo de assédio, aquela coisa de carnaval mesmo. E então à noite a gente preferiu não ter. Mas dessa vez a gente teve todos os cultos. Tivemos alguns incidentes assim, as pessoas no meio do culto entrando, muita gente entrando para uso do banheiro, principalmente porque da igreja. Principalmente porque a gente está numa esquina onde já foi uma boate, na verdade já foram várias e hoje é a igreja. Então ela não tem uma característica de igreja, né? Uma fachada, uma cruz ou alguma coisa do tipo. Então nós tivemos, né? Para um ponto é até interessante, porque a gente trabalha bem a questão da evangelização, né? Mas nós tivemos até um caso de um rapaz que entrou completamente drogado, embriagado dentro do culto. E
as pessoas acolheram, né? Todos foram instruídos a acolher todos muito bem. Se quisesse usar o banheiro, a igreja estaria disponível para isso, né? Só se tivesse alguma questão no passeio de briga ou alguma questão que aí a gente teria que tomar alguma providência. Mas caso contrário, enfim, nós estamos ali para servir. Mas esse rapaz, ele deixou a chave do carro dele na igreja. Embriagado, caído, e deixou. E no outro dia a gente conseguiu entrar em contato com esse rapaz e ele alegou que a gente tinha roubado o carro dele. Você está brincando? Que a gente tinha roubado o carro dele e ele xingou todos os pastores que ligou para ele, xingou mesmo, falou da igreja, falou de Jesus, falou, e brigou, mas brigou mesmo. E a gente teve que ir lá na região que ele mora, que era a região do Barreiro, levar a chave, e mesmo assim lá a gente foi muito preocupado, fomos, né, não foi só um pastor levar essa chave, foram mais pessoas no carro, mas mesmo assim muito agressivo, falou, né, enfim, até os meninos queriam entrar na justiça pela agressão verbal mesmo, mas enfim, passou. Mas tivemos algumas situações assim bem delicadas. Eu pergunto isso porque, assim, especificamente agora no Carnaval, aconteceu de algumas igrejas, assim, porque foi acionado de ter blocos concentrando na porta das igrejas. E aí, eu quero voltar aqui no Renato, porque a gente está falando da regulação. Quer dizer, a lei tem como trazer critérios para que não haja concentração ali na porta, mas tem como a norma evitar que o participante do evento se espalhe pelas ruas todas? Isso não tem como, pois doutor? Isso é uma questão interessante, porque muito dos exemplos que o pastor mencionou não são propriamente problemas de regulação, são problemas de educação. Sim. Né? Então, são situações que poderiam acontecer independente da existência de um evento. O evento, na verdade, ele parece potencializar esse tipo de situação por uma questão estatística. Você vai ter mais gente concentrada, pura e simplesmente, mas por isso é por outra razão. Né? Então, na verdade, acho que tem que, para debater bem a questão, tentar separar, né, o que é objeto de regulação dos eventos, dos movimentos culturais, o que precisa ali, de fato, ter uma norma e o que são situações que são individualizadas que não representam, na verdade, o escopo ou o espírito daquela reunião de pessoas. Agora, aqui com a doutora Gisele, assim, a norma traz critérios. Para, por exemplo, se é um evento, se o evento é na rua, se é um evento no espaço fechado, etc. São critérios iguais, por exemplo, se eu quero fazer botar meu bloco na rua, aqui na porta do prédio, né? Se eu quero fazer um evento com o mesmo evento dentro de um espaço fechado, quer dizer assim, a lei traz critérios específicos e outra coisa, se for um evento cultural ou de outra natureza qualquer, há critérios diferentes para o licenciamento? Existem diversas normas que, de alguma forma, regulamentam a ocorrência desses eventos, né? A própria lei de crimes ambientais, por exemplo, prevê como crime produzir poluição sonora. Então, as leis de trânsito, as leis sanitárias, independentemente, então, de haver uma lei municipal regulamentando estes eventos, existem outras normas que balizam essas ocorrências. Aqui em Belo Horizonte existe, né, uma lei, foi mencionada pelo senhor, uma lei municipal regulamentando o licenciamento para esses eventos fora de locais que já sejam previamente submetidos ao alvará municipal, né? Então a gente tem essa norma que estabelece regras diferentes dependendo do caráter do evento. Claro, né, um evento religioso vai ter características diferentes de um evento de carnaval, de um evento político, né? Cada tipo de evento vai ter suas características e, por isso, normas diferentes. Isso, o mesmo serve para eventos públicos ou privados. É claro que se o evento for num local privado, vai ter uma regulamentação que em muitos pontos se assemelha com a regulamentação de eventos em locais públicos, né? Então, seja em locais públicos ou privados, tem que ter oferecimento de infraestrutura, né? Banheiros, cumprimento de normas sanitárias, respeitar o volume, né? A altura do som, etc. Mas é claro que se for um evento em espaços públicos, a gente precisa de uma regulamentação
mais protetiva para aqueles bens que são públicos, né, para o nosso patrimônio público, dentro, né, no qual se inclui o patrimônio cultural, que se não é público, é de fruição pública. Inclusive, assim, o evento tem uma previsão do número de participantes, né? Eu acho que nós estamos falando do carnaval aqui, porque o carnaval fica mais em evidência pelo número de pessoas que vimos, assim, acho que em 3 ou 4 anos, Belo Horizonte saiu de um lugar de a gente fazer retiro de carnaval para um lugar para a gente corre da época do carnaval se não gosta de carnaval, né? Sim. Então, assim, é muita gente, né? Eu até comentava que para o acesso da minha casa outro dia, num sábado anterior ao carnaval, eu entrei na contramão, porque tinha 3 blocos no bairro, fechava todos os acessos, ou seja, não há um outro evento que não carnaval para promover, atrair tanta gente ao mesmo tempo para a rua. Aí com isso o carnaval acaba chamando mais atenção. Mas eu perguntava para a senhora, doutora, sobre a questão do critério, que, por exemplo, o que se verificou de uma forma mais contundente foi de haver a concentração, ou seja, aquele momento que para o caminhão, o caminhão de som, os banheiros químicos instalados. Então, isso foi uma ocorrência. Na porta, por exemplo, de uma igreja que a missa ou o culto acontece ali aos domingos há muito tempo. E aí começou a negociação, no caso de Belo Horizonte, com o município, olha, põe o caminhão para concentrar no quarteirão seguinte, passa os banheiros químicos, né, para lá, porque aí também o ensaio começa a ficar lá e aí atrapalha menos. Quer dizer, tanto a igreja como o evento, os participantes têm o direito de usar o espaço público e fazer a sua manifestação, não é isso? Exatamente, né? O carnaval é uma festa tradicional brasileira, ela é curtida por grande parte da população. Mas nós temos que compatibilizar esse evento com a vida, com o cotidiano daqueles que, por algum motivo, não querem viver o carnaval, né? Então, a palavra certa, no caso, é a compatibilização, é adequar os interesses de todas as partes. Eu quero voltar, nós vamos fazer um intervalo, a gente está acabando aqui, mas eu quero voltar para falar ainda assim, se há critérios, se é possível ter para licenciamento, considerando inclusive moradores, né? A rotina, o vai e vem, etc. Quer dizer, todo mundo precisa viver em harmonia e os direitos todos serem respeitados nesse papel aí que o poder público tem, né? Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E lembre-se, queremos conhecer as suas dúvidas, opiniões e críticas através das nossas redes sociais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre eventos em espaços públicos. E se você tem dúvidas sobre esse tema, mande o seu WhatsApp para 980270984. Lembrando que é o DDD 31 e nós vamos conversar sobre esses diversos assuntos. Doutora Gisele, ficamos aqui com uma pendênciazinha do bloco anterior e falamos sobre critérios. São iguais os critérios da lei para todo tipo de evento, dependendo da natureza dele, etc., ou não? Bom, especificamente em Belo Horizonte existe uma lei municipal que prevê critérios diferentes de acordo com a natureza do evento, como eu disse, mas também quantidade de público estimado, né? Isso é muito importante, o tipo de estrutura ou a localização é influenciada por isso. Também, né, essa lei prevê diferentes critérios, dependendo da localização solicitada. Então, cada evento com as suas peculiaridades deve ser avaliado pelo poder público municipal, né, em Belo Horizonte, para estabelecimento das regras que vão viger para que ele ocorra com tranquilidade. Agora, assim, não tem como evitar o participante por onde que ele vai passar, né? Pode regular assim, ó, o evento começa aqui, mas se o participante vem todo mundo no mesmo lugar, enche as ruas, é meio difícil de regular, né, doutora? Não dá para a prefeitura proibir a pessoa de transitar por ali para chegar onde ela quer, né? Eu acho que a palavra de ordem para esses eventos, especialmente os grandes eventos, é o planejamento. Se o município bem planejar os lugares de concentração e os lugares de finalização, por exemplo, de um bloco, quando o evento é móvel, isso facilita prever esses locais de chegada do público, transporte público, onde colocar os banheiros e a infraestrutura.
Então, a grande questão é a organização e planejamento. É claro que não pode haver nenhuma lei limitando ou impedindo uma pessoa de transitar numa rua, numa via pública. Mas se for bem organizado, o local de início, o local de fim, onde está a infraestrutura, isso acontece naturalmente. Agora, pastor, eu acho que o pastor Flaviano representa bem aqui, porque a Savassi é onde as coisas acontecem, né? Tem o carnaval, tem festas culturais de países, é por ali, né? Sim. Tem muito evento ali pela Savassi. Agora, sim, os eventos mais recentes, até assim, houve uma certa crítica à lei, ou sei lá, à administração pública, por causa do município, por causa assim, de coincidir, igual a gente está falando aqui, um evento com outro e tal. Tem um projeto de lei na Câmara para alterar essa lei de regulação do município de Belo Horizonte, que, se eu não me engano, é uma lei de 2003, 2005. Me fala que a memória, a lei que regula essa matéria. Então, lá está propondo uma revisão, não é revisão, uma alteração em alguns pontos da lei. E aí é uma pergunta para o senhor, pastor, assim, que, digamos, é alguém que, aspas, sofreu um pouco com o que aconteceu. É válido isso? E, assim, da sua avaliação, o que se poderia levar lá para considerar? Da sua experiência, não é nem questão jurídica, não. O que se poderia colocar num projeto como esse para fazer com que essa relação, essa convivência seja harmônica, né, dos diversos eventos? Eu acho que cabe, sim, fazer uma reavaliação, porque às vezes não é nem aonde tem a concentração do evento, mas pelo perfil do evento, pela natureza do evento, sim. Né, já é diferente. Por exemplo, na Savassi a gente tem, bem perto da igreja, a Semana do Rock. Não é um evento que nos causa problema. É um evento cheio, né, mas é de uma natureza diferente da do carnaval, né? Enfim, também concordo com o doutor quando ele fala assim, que é uma questão de educação. Sim, a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, a gente pode ter uma natureza de evento que a gente acha que não vai, e a gente pode sofrer o mesmo dano ou até pior. Mas eu acho que cabe, principalmente em relação, por exemplo, falo no meu caso na Savassi. Savassi já é um lugar difícil para estacionamento, para vários, né, para parar carro, para passagem de ônibus, enfim. E muitas ruas são fechadas. Nesse caso, provavelmente específico do carnaval, a rua, a contorno no quarteirão da igreja foi fechada. Então, assim, ali não teve o bloco. Não teve um bloco em frente à igreja. Ainda que estou perto da Praça da Savassi, tudo se ouve, o barulho é intenso, mas a nossa igreja tem um projeto de acústica muito bom, então não entra e nem sai. Né? A questão mais é um lugar onde o membro da igreja passa, onde ele para, então ele não pode parar em frente à igreja, aí ele começa a dar muita volta, ele vai para cá e fala, é melhor nem ficar no culto. E principalmente, temos uma facilidade pelo perfil da igreja de ser uma igreja jovem, pela localização, mas nós, principalmente, por exemplo, no culto da manhã, nós temos bastante idosos, famílias, crianças. Então, crianças de 2, de 3, de 4, 2, 3 crianças na mesma família, para passar dentro de uma rua fechada com uma concentração grande de pessoas, o pai, ele prefere nem passar lá pela criança pelos seus valores, pela forma dele pensar, né? Como ele talvez não quer que o filho presencie algo, porque, infelizmente, em algumas concentrações se vê de tudo. Tem os exageros, né? Os Como exageros. disse o doutor Renato, é um problema de educação, né, doutor? É o que me parece, na verdade, né? Até porque, Parte do problema. na verdade, quando a gente olha certas situações de grandes eventos, né, cidades como Belo Horizonte, por exemplo, a gente percebe um processo de maturação das coisas. Né? Há pouco tempo, né, quem é daqui sabe, você não tinha absolutamente nada no período do carnaval. Né? O carnaval acho que é muito representativo da discussão. E agora há muita gente, entre os 5 maiores eventos de carnaval do país.
Né? Tem estatística de quantas pessoas? Já tem estatística nesse sentido, né? Ou seja, e é uma situação, quando eu penso em interesse público, isso gera toda uma cadeia econômica favorável para o município. Então também tem que levar isso em conta na equação, né? Que não é só uma questão de diversão pura e simples ou evento que eu quero fazer, não. Isso gera emprego, isso gera circulação na economia, né? Isso gera ocupação em hotel, restaurante, táxi, enfim. É uma atividade econômica. Então é uma atividade econômica, sim, da mais alta relevância. Basta ver os exemplos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, que já tem isso melhor assentado. Então, na medida que você tem esse crescimento, é natural que vão surgindo essas discussões e aí você tem que ter realmente um esforço, principalmente parte do poder público, de diálogo para poder alinhar essas questões. Agora, aproveitando aqui sua fala, por exemplo, a gente está falando carnaval, mas não é só carnaval. Um bairro. Eu vou fazer lá um bingo para arrecadar recursos para a creche do bairro. Eu quero fechar a rua, às vezes a associação de moradores. É um evento na rua, não é, doutora? Sim. Então, assim, onde que eu vou, quem que eu peço essa autorização para funcionar ali, para a BH Trans não chegar e falar que está fechando a rua, e polícia, corpo de bombeiros, etc. Ou até alguém que se sinta prejudicado, assim, primeiro, onde ir para conseguir o licenciamento, né? O que providenciar? E segundo, se eu tiver que reclamar, eu reclamo para quem? Eu denuncio para quem? Bom, isso... Desculpa, eu estou até deslocando o carnaval para não parecer só carnaval, sim, não. Sim, são os diversos eventos. Isso varia muito da regulamentação de município para município, na verdade. Alguns municípios sequer regulamentação têm. Né? Mas pensando nos municípios maiores, em geral, normalmente... No caso de Belo Horizonte, por exemplo. Normalmente isso fica concentrado numa Secretaria de Regulação de Atividade Urbana. E aí você vai ter ali uma série de elementos que vão ser considerados, como a doutora mencionou, né, dependendo do porte, da natureza do evento, que você tem que avaliar. Então a primeira questão, na verdade, é verificar se há regulação e qual que é o órgão responsável. Normalmente, né, nos eventos em que há um impacto maior, as exigências de regulação passam inicialmente por uma demanda de infraestrutura, então você demonstrar que há uma infraestrutura para aquele evento compatível com o impacto que ele causa, então isso envolve gradeamento, isso envolve banheiro químico, isso envolve ambulância muitas vezes, né? E aí você apresenta os contratos com esses fornecedores como parte do procedimento, né? Quando você tem uma regulamentação que já está mais ali madura, em geral esse procedimento ele acaba conversando com as outras áreas do poder público que vão acabar sendo envolvidas, como, por exemplo, a autoridade de trânsito. Se vou fechar o quarteirão ou não, se o evento é móvel ou não é, enfim, né? Questões também que têm que ser observadas, mas isso não propriamente para o processo de licenciamento, mas principalmente na execução. Muitas licenças são dadas observando limites sonoros. Você não pode ultrapassar um certo volume sonoro, um certo horário, né? E daí por diante. Então, existem essas particularidades, mas normalmente você tem ali isso acessível, né, nos sites da prefeitura, da secretaria, dependendo do tipo de evento que você vai fazer. Ou seja, por favor, pode falar. Né? Então, assim, no município como Belo Horizonte, né, então, tem esse órgão específico. Nos municípios pequenos, o organizador do evento deve simplesmente procurar o prédio da prefeitura. Prefeitura, né? Lá se informar. Pode ser o setor de posturas, pode ser o setor de regulação urbana, né, doutor Renato? Sempre vai ter um setor para encaminhar. Agora, muito importante, eu não poderia deixar de destacar, é que se o evento for em algum centro histórico ou perto de algum bem tombado, um bem cultural do município, é sempre importante também pedir as autorizações, informar o evento para o órgão de proteção, para poder orientar como que esse evento pode acontecer sem prejudicar o patrimônio cultural. E por que eu estou ressaltando isso? Deixa eu até interromper a senhora, que eu já vou fazer outra pergunta aqui. Claro. O que isso tem a ver com o meio ambiente e por que o Ministério Público ficaria implicado nisso? Não sei se é isso que a senhora falar, mas aí a senhora comenta disso também. Bom, quando a gente pensa em meio ambiente, né, todo mundo pensa no meio ambiente natural. Só fauna e flora, né? Exatamente, é instintivo pensar nas árvores, pensar até às vezes, né, nas montanhas, mas a gente pensa nisso. Mas meio ambiente tem diversas facetas. Tem essa faceta natural, mas tem também o meio ambiente urbanístico. Então, a vivência da cidade, né, onde a gente vive, que é a cidade mesmo,
é meio ambiente também. É o meio ambiente artificial ou construído, né? E tem também o meio ambiente cultural. E o que é isso? É aquele conjunto de bens que são aqueles que a sociedade considera mais importantes para a sua história, para a sua identidade, para a sua memória, né? E aí pode ser tanto monumentos ou locais construídos pelo homem, como também lugares naturais, né? Um exemplo é a Serra do Curral, é nosso patrimônio cultural aqui em Minas. Então, o meio ambiente tem essas diversas facetas e é por isso que o Ministério Público se envolve nessa conversa, né? Ao Ministério Público compete defender a aplicação da lei, né, verificar se a lei está sendo cumprida, mas também defender toda a sociedade e os direitos difusos, coletivos, nos quais se encontra o meio ambiente. Ao acontecer esses eventos, então, a gente tem que velar para verificar se o meio ambiente não está sendo danificado, mas também se a saúde das pessoas está sendo respeitada, os direitos do consumidor. E é por isso que o Ministério Público trabalha nesse tipo de evento. Eu quero voltar no próximo bloco, o nosso horário que está acabando esse bloco, para saber como que acessa o meio ambiente, como que o cidadão comum chega ao meio ambiente para reclamar, enfim, né? Mas nós vamos para mais um rápido intervalo, nós tomamos uma água e já voltamos. Quer fazer o seu advocacy? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta conversando sobre eventos em espaços públicos. Na nossa roda de conversa, a doutora Gisele Ribeiro, o pastor Flavinho e o doutor Renato Dolabella. E não se esqueça, todos os nossos programas já estão no YouTube da Rede Super. E eu quero começar esse último bloco, doutora Gisele, perguntando para a senhora, eu falei, como é que acessa o meio ambiente? Não, seria como acessar o Ministério Público, né, acessar um promotor, enfim, para falar, para denunciar, para se esclarecer, enfim. Nessas questões que nós estamos tratando, como que eu acesso o Ministério Público? Ou o promotor de justiça, que é mais fácil para a gente entender, né? Bom, para cada município do estado de Minas Gerais, existe um promotor de justiça responsável pela curadoria do meio ambiente, por esses cuidados. Então, o cidadão pode se encaminhar até a promotoria de justiça, né, e conversar com o promotor. Pode também fazer a denúncia por meio da ouvidoria do Ministério Público no telefone 127 ou através do site do Ministério Público na internet, no espaço dedicado à ouvidoria. Assim pode levar todas essas questões que serão cuidadas pelo promotor. Mesmo em cidades bem pequenas, que às vezes a gente não saiba quem é o promotor, tem um promotor que responde por aquela cidade. Sim, para todo município existe um promotor responsável. Ok. E aí, pastor? Falávamos aqui até um pouco no intervalo desses embates aí, né? Como que funciona a igreja, funciona. Como que o senhor vê assim, que continua tendo o culto ou tendo evento grande, sobretudo na Savassi, que é um local, a gente já falou aqui, de muito point. O que o senhor acha que deve propor aí para o poder público, enfim? Então, eu penso que é possível conciliar, né? Para o bem de todos. Eu acho que todos têm né, esse direito de mesmo numa data de um evento, poder participar, né, de um culto ou de uma missa ou de uma programação que ele tem. Né? A grande questão mesmo, né, que é até uma colocação, nessa questão de fechamento de rua ou eventos que acontecem nas proximidades da igreja, né, onde que a gente pode recorrer para tentar não fechar ali a rua na frente da igreja, fechar talvez uma de trás ou uma do lado, ao invés de fechar da porta, né? Mas no meu pensamento, eu acho que dá para conciliar, né? O carnaval é um ponto, é uma questão, mas que, ao meu ver, nós temos que nos adaptar como igreja, né? Para caso os membros ou alguém esteja correndo algum risco ou que possa ser ruim para os seus valores e tudo, a gente tem que nos adaptar, mas se há uma possibilidade da gente conseguir dialogar, onde seria, né? Quero até perguntar aos colegas aqui no programa,
para que a gente consiga realmente melhorar. Como o doutor disse, aqui em Belo Horizonte não tinha, agora tem. Então, todo ano pode ser que aconteça alguma readaptação, uma, né, segundo a realidade, segundo os questionamentos, né, as situações. E aí, como e com quem estabelecer esse diálogo para que as coisas funcionem mais harmonicamente? Bom, a definição do local do evento, né, seja ele fixo ou móvel, parte logicamente da pessoa que o promove. Ela que vai sugerir, né? E o poder público ele tem a prerrogativa de autorizar ou não, inclusive de sugerir mudanças como condição para autorização. Isso acontece muito em eventos que tem cortejo, tem trajeto. Então você tem várias situações que não só a prefeitura, mas o Corpo de Bombeiros ele recomenda que o trajeto seja alterado por uma questão de segurança, porque passa por um elevado, alguma coisa nesse sentido. Só que a questão que o pastor coloca, me parece que não dá para tratar muito de forma reativa, porque muitas vezes você vai descobrir que tem o evento já quase na data. Sim. E aí você pedir uma alteração, ainda que haja ali um fundamento em termos de argumento, vai causar um transtorno na outra ponta, porque você já tem ali todo um planejamento, toda uma logística, toda uma massa de pessoas que já vão para lá. Então, na minha leitura, esse tipo de discussão, o ideal que o tratamento dela se dê de uma forma mais geral e de uma forma antecipada. Então você pode provocar, por exemplo, os representantes do poder público responsáveis por esse tipo de questão, solicitar uma audiência pública, para que seja debatido o assunto com todos os envolvidos e que se ache ali um meio termo que atenda às particularidades de todos. Eu acho que é mais por aí. Perfeito. Né, como nós havíamos dito, a grande questão desses eventos é o planejamento. No planejar, né, o poder público vai regular isso e deve sentar à mesa com todos os envolvidos, para que, né, a alegria de uns não seja a tristeza de outros. Né? Verdade. Dá para compatibilizar tudo, se sentarem todos à mesa e com vontade de dialogar e com respeito, né, e com entendimento, como o pastor bem colocou aqui. A autorização de um evento, ela tem que ser até quanto tempo que antecede? Por exemplo, o fechamento das ruas de um evento na Savassi. A autorização ela é 3 meses antes, ela pode ser até um dia antes, porque se tivesse um lugar onde a gente poderia ir e falar assim, olha, quais são os eventos do ano? São esses, esse aqui. Tá, esse aqui, será que já está autorizado o fechamento aqui para ter um diálogo? Porque se fosse o evento acontece amanhã, autorizou hoje, aí não tem como realmente, porque nem o poder público teria esse dado de onde fecharia uma rua ou algo do tipo. Né? Mas tem uma data de autorização que antecede o evento, um prazo máximo? Isso varia muito, né? Ainda mais que a gente não está falando só de Belo Horizonte. Sim. Isso costuma variar muito em relação ao porte do evento. Sim. Quanto maior o porte, em geral, maior é o prazo de antecedência que é exigido. Agora, uma coisa me parece muito clara, a prefeitura, sem uma normatização devidamente regulamentada, ela não vai ter condição de avaliar, vai ter muita dificuldade, pelo menos, de avaliar todas as variáveis, Sim. porque não é só a igreja, você tem, às vezes, um prédio residencial do lado que vai ter ali alguma limitação por conta do evento também. Sim. Então, é bem difícil a gente pensar que você tenha, no momento de autorização, de liberação do alvará, inclusive que está falando de espaço público, que tudo isso seja levado em conta nas minúcias que cada pessoa, como interessado, seja lá de que lado ele esteja, entende que ele deveria ter ali, ser atendido, né? Então eu ressalto o que a gente já mencionou. Na minha visão, é muito mais uma discussão prévia, não de cada evento, não de uma forma casuística, mas uma discussão mais ampla para se pautar princípios gerais, aí sim, de licenciamento. Porque aí você vai ter uma noção mais clara do que pode ou não. Muito mais se a gente eventualmente acabar entrando em situações de embates pontuais em eventos específicos, porque aí isso não vai ser saudável para ninguém. Mas eu queria ouvir a senhora, até também saber como que o Ministério Público poderia participar dessa, digamos, conversa, essa audiência pública aqui mencionada pelo doutor Renato. Mas me lembro aqui que teve uma vez um evento de igrejas que desceu da Praça do Papa até a Praça da Estação. É um longo trecho, né? E era uma descida
e tinha um amigo meu que ele ajudou a organizar o evento, e um critério foi que não ocupassem todas as faixas da Avenida Afonso Pena. Era um sábado de manhã, por um lado o movimento de carros diminui, mas por outro aumenta, porque o pessoal vai fazer compras aos sábados, vai ao centro, etc. Então o critério é, não ocupem todas as faixas. E aí teve mesmo um cordão de isolamento, até policiais fazendo a segurança do evento, etc. Não para impedir, não era só por isso, mas 2 faixas tinham que ficar liberadas para que ocorresse o fluxo de carros, né? Para não fechar a cidade inteira em razão de um evento religioso. Quer dizer, me parece que é um bom exemplo assim, de façam o evento as pessoas que são ligadas à religião, mas não parem a vida das pessoas que não tem nada, que às vezes também são religiosos, mas não estão participando do evento. Então, na sugestão aqui do doutor Renato, aliás, na sua fala aqui, você mencionou assim, faça uma audiência pública. Com quem, onde, quem participaria para essa conversa. Só colocando mais uma questão, doutor, que, por exemplo, não dá para contemplar todas as questões individuais. Mas, por exemplo, uma questão individual. Se eu moro numa rua e ela está fechada para o evento, eu preciso chegar na garagem da minha casa, do meu prédio, eu preciso chegar em casa com o meu carro, né? Ou sair de casa com o meu carro, quer dizer, acaba sendo um problema individual de todos os moradores do prédio ou dos prédios ali do entorno. Então, a melhor forma seria, vamos fazer uma audiência e debater a realização do evento, porque isso antecede a autorização ou licenciamento, no caso da administração pública. Tá, quem faria essa audiência pública, quem participaria, quem que, no caso, igual a pergunta dele, quem que eu provoco para realizar essa audiência pública e tratar de questões objetivas, como também você mencionou na sua fala? Bom, na verdade, você tem vários ambientes onde uma audiência pública pode acontecer. Você pode, por exemplo, ter uma audiência pública no âmbito da Câmara dos Vereadores, provocado por um vereador em específico. Você pode ter várias situações que o próprio Ministério Público, né, que a doutora aqui sabe bem, né, atua bem nisso, ele faz mediação, né, ele tenta ali, eu mesmo já, como advogado, já participei de situações eventos realizados no Parque Municipal aqui em Belo Horizonte, onde você tem toda uma área ali verde, né? E um debate em relação a qual limite esse tipo de evento deveria ou não observar. E a mediação foi feita pelo Ministério Público com os produtores de evento que normalmente se utilizavam daquele espaço. E é um espaço autorizado pela Prefeitura. Então você tem vários atores ali, né? Ainda que não seja uma situação com o nome de audiência pública, mas o caráter é muito similar, né? De você conseguir ali, por meio do diálogo, que esse é o ponto principal, tentar um alinhamento em relação aos diversos interesses que lá estão. Porque, na verdade, acho que essa discussão toda é o preço de viver em sociedade, né? Você vai ter naturalmente situações ali de compatibilização de interesses dos indivíduos que lá estão. Bom, respondendo a pergunta do pastor, especificamente em relação a Belo Horizonte, é feita uma programação anual de eventos, então isso pode ser verificado junto à Prefeitura. Isso não é comum, não é todo município que tem essa programação, mas Belo Horizonte especificamente tem, e a legislação municipal prevê também a antecedência necessária para a concessão dessas licenças, como disse o doutor, de acordo com o tamanho do evento. Em relação, né, assim, como chamar isso à mesa, né, é uma questão muito interessante. Conhecendo a programação, é interessante levar os anseios de outras organizações sociais ao poder público, para que o poder público pense como compatibilizar esses interesses. Foi bem dito. É claro que assim, não dá para atender individualmente cada cidadão e deixar todos felizes, né? Tem que haver uma harmonia. Mas é importante levar isso ao conhecimento do poder público e levar esses anseios que são coletivos também, no caso das instituições religiosas. Mas, doutora, assim, religiosos e não, né? Porque, por exemplo, hospitais e tantos outros... O Ministério Público, a senhora citou, assim, como eu posso acessar e falar com o promotor, a senhora deu aí os canais. Poderia ser uma forma de provocar, no bom sentido, ter essa audiência pública ou se instaurar uma conversa, e como disse o doutor Renato, previamente, quer dizer, não é a cada evento ter a conversa, mas olha, vai ter evento aqui na Savassi, que todo evento já considere que eu tenho que ter uma faixa livre para
estou dando exemplo, né? Uma faixa de livre para que os carros possam fluir e chegar até em casa, chegar até o outro local que eu tenho interesse e preciso ir, enfim. Poderia ser o Ministério Público, assim, eu vou ao Ministério Público e ele poderia desencadear essa relação aí toda de envolvidos para conversar sobre o assunto? Uma ótima colocação. Com a Câmara, né, também, né, doutor? E me fez lembrar, nos municípios onde não há regulamentação específica de licenciamento de eventos, né, o que o Ministério Público recomenda ao prefeito? Que ele reúna cada setor da prefeitura que possa estar envolvido e assim definir essa questão do trânsito, de infraestrutura, etc. Mas pode sempre o Ministério Público ser esse mediador, sim, muitas vezes acontece, embora quando o Ministério Público tem que se envolver é quando realmente a sociedade não conseguiu resolver a questão por si, né? O importante é ter o diálogo. Se não conseguir estabelecer esse diálogo entre as partes envolvidas, né, os produtores do evento, o município e as instituições interessadas, aí sim, claro, o Ministério Público pode atuar mediando e tentando uma solução amigável. Quanto antes, melhor. Ou seja, é possível todo mundo conviver harmonicamente, realizar os seus eventos e, como disse o doutor Renato, é o preço que a gente paga para viver em sociedade, né, doutor? Então, mas tem jeito de fazer isso de uma maneira tranquila, seja numa cidade grande ou seja numa cidade pequena, né? Gente, obrigado. Passou tão rapidinho aqui, tinha outras coisas para a gente falar, mas acaba que a conversa vai fluir e não dá tempo. Eu quero agradecer aqui, pastor Flavinho, obrigado, pastor. Acho que isso é um caso que exemplifica bem aqui a questão para nós. Doutora Gisele, obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco para falar desses temas. E doutor Renato, obrigado, doutor. Nós temos outras pautas a voltar aqui também no programa, né? Ainda bem. Nós chegamos aqui ao fim de mais um programa e aqui queremos registrar o convite feito tanto à Prefeitura de Belo Horizonte, né, através da Belotur, quanto ao Legislativo de Belo Horizonte para participar e estar aqui conosco também conversando sobre esses temas. Não puderam comparecer e justificaram a sua ausência, e fica aqui o desejo de sermos pacificadores. Lembrando sempre que pacificadores são sempre bem-aventurados. Até o nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.